Hoje eu vou ensinar para vocês um método que eu chamo de Speed Ramp 2.0. Esse nome não é à toa, galera, é uma técnica que eu mesmo desenvolvi gravando algumas das casas mais valiosas do Brasil. E de certa forma ela é única, você vai entender o porquê. Você já deve ter visto aqueles vídeos gringos super fluidos, cheio de transições suaves, né? Pois é, a maioria deles é feita no Final Cut Pro, que é um software de edição profissional, mas eles só funcionam no Mac. E até onde eu pesquisei, não existe nenhum tutorial desse método no Brasil. Eu diria que nem no mundo. Então o que você vai ver aqui, rapaziada, é conteúdo exclusivo que vale ouro, de verdade. Então já curte aí, se inscreve para incentivar a gente a trazer mais conteúdos assim para vocês. Bom, vamos lá, eu criei esse método no Premiere /After Effects, né? Eu utilizo os dois softwares por 4 motivos. Primeiro, eles ainda são softwares mais utilizados pelo mercado, principalmente no audiovisual profissional. Segundo, funciona tanto no Windows quanto no Mac, o que deixa mais acessível aí para todo mundo. E terceiro, eu queria criar um estilo único, né? Diferente, que fosse mais ou menos minha marca registrada ali e não ficar parecido igual a todos os vídeos que você vê aí da gringa. Quarto motivo e não menos importante, cara, eu tenho uma experiência aí no audiovisual já há 10 anos, eu comecei no imobiliário há 3, mas eu já domino o After Effects e o Premiere, então eu já consigo tirar o máximo ali deles e traduzir isso de uma forma simples para que você entenda da melhor forma. E eu sei que tem muita gente que fica com receio aí de abrir o After Effects, né, parece um bicho de 7 cabeças, mas fica tranquilo, porque nesse tutorial você vai entender aí que é bem mais simples do que parece. Então, segura aí que eu vou te mostrar o passo a passo do meu Speed Ramp 2.0. Então vamos lá, vou fazer uma demonstração aqui para vocês. Peguei 2 takes que eu quero fazer a transição, tá? De preferência, se você tiver takes que sigam a mesma direção, o efeito fica melhor. No caso aqui, eu estou usando 2 retas, tá? Eu costumo fazer muito isso nos meus vídeos, acho que dá um efeito bem legal. Eu acho que é uma ótima forma aí de você aprender com takes retos, que eles são mais simples ali. Então bora lá, eu já vou arrastar esses takes aqui pro After Effects. Vou selecionar eles e Replace with After Effects Composition. Ele vai abrir o After Effects. Lembrando, gente, que toda a montagem eu faço no Premiere, tá? Trilha, cortes e tudo mais. E só os speed ramps, as transições mais elaboradas, eu só puxo ali pro After Effects. Igual eu tô fazendo aqui com vocês. Ele vai pedir para você dar um nome. Já criei aqui o meu projeto. Ele já vai criar de forma automática aqui. Então, ele abriu aqui nossas 2 imagens. Então vamos lá, galera. Antes de tudo, é muito importante que os seus takes estejam bem estabilizados. Então, na hora de você gravar, você tem que gravar de uma forma que fique mais suave possível. Você fazer ali aquele ninja walk, né? Quando você grava com gimbal, é muito importante você dominar essa técnica. Porque quando a gente acelera o vídeo, as imperfeições elas ficam ainda mais evidentes. E por isso, antes de tudo, o que a gente faz? A gente aplica o que eu chamo de camada de estabilização. Por mais exímio operador de gimbal você seja, quando você acelera o vídeo, ele vai aparecer alguma imperfeiçãozinha. E nesse Speed Ramp 2.0, a gente tem que deixar a imagem mais liso possível. E para isso, eu utilizo essa camada de estabilização. Essa estabilização pode ser feita através do plugin GiroFlow, que eu já falei sobre aqui no canal, vou estar colocando um cardzinho para caso você queira aprender. Ou caso não tenha como você utilizar esse plugin, eu vou utilizar o próprio Warp Stabilizer, que já dá um efeito bem legal. Nosso clássico Warp Stabilizer. Vou vir aqui, vou deixar ele processar um pouco. E aqui em suavidade, né, smoothness, eu costumo deixar em 10%, porque senão ele começa a ficar um efeito meio gelatinoso. E eu vou fazer isso nos 2 takes, tá? Então após estabilizar aí, galera, a gente vem aqui em Pré-Compose, tá? Muito importante aqui, você tem que deixar essas 2 caixinhas ativadas, tá? Porque aí ele vai meio que fechar meu take, ó. Muito importante essa parte. Fazer isso com os 2. E aí fazendo isso com os 2, você só vem aqui em Time Renable, Time Remapping, tá? A gente vem aqui e ele vai criar o keyframe. E aqui é importante você entender, quanto mais eu venho pra cá, mais rápido o meu take vai ficar, ó. Ele acelera meu vídeo. Então eu vou deixar ele aqui mais ou menos, aqui assim, ó, assim. E aí fiz a mesma coisa nesse aqui, tá? Então, ó, no final do keyframe acaba o take. E aqui é a mesma coisa, acabou o take. Agora a gente vai adicionar as curvas. Então primeiro, vamos selecionar aqui os keyframes do primeiro take, apertar a tecla F9. Então aí você viu que mudou aqui, né? Ele ficou nesse formato de ampulheta. Ou seja, ele adicionou curvas no nosso time remapping. E aí agora é onde a mágica entra. A gente vai vir aqui nesse gráficozinho e esse gráfico muda tudo. Ele vai dar como padrão aqui esse formato aqui em S. E assim, galera, esses gráficos você vai ficar meio confuso de primeira, mas quanto mais você vai fazendo, mais natural fica. Ele dá esse padrão aqui de meio S, mas, por exemplo, se eu puxo isso pra cá, ó, ele vai começar lento e acelerar. Ele vai começar lento e acelerar. E aí, eu vou fazer a mesma coisa nesse segundo take. Vou vir aqui, apertar F9, vou vir aqui, ó. Só que nesse aqui eu quero que comece rápido e termine lento. O contrário desse primeiro take. Por quê? Para eu fazer a junção dos 2. Então eu vou vir aqui e puxar essa curva para cá. E aí, ficou assim.
Ele ficou com black porque provavelmente, eu vou dar um zoom aqui, clicando no mais, eu preciso grudar esses takes. Porque o último keyframe do primeiro take tem que estar, né, casado aqui com o primeiro aqui do segundo take. Agora vai. Entendeu? Legal. Então já tem essa transição suave. E aí, a cereja do bolo aqui seria o motion blur, né? A gente tem que aplicar um motion blur para dar aquele efeito de velocidade. Como que a gente faz esse motion blur? Existe a forma gratuita e existe a forma paga. Eu utilizo um plugin pago chamado RSMB. Se eu não me engano é Real Smart Motion Blur. Eu vou estar colocando o link na descrição, mas é muito tranquilo. Eu adiciono aqui e nem precisa mexer muitas coisas, tá? Eu vou adicionar nos 2 takes. E olha como fica. Entendeu? Ele dá esse desfoque de movimento. E aqui a gente pode até aumentar um pouco. Vou deixar 0.8, ó. Ele desfoca mais ainda, ó. Certo? E aí, cara, se você não quer pagar por esse plugin, dá pra gente fazer da forma gratuita que eu falei pra vocês. A gente vem aqui em Force Motion Blur, que é um plugin nativo do After Effects. Deixa eu deletar esse daqui, ó. A gente vem aqui e adiciona. Pronto. E ficou assim, ó. Você pode usar esse plugin nativo do After Effects. Aqui a gente consegue diminuir ou aumentar o Motion Blur, né, nesse Shutter Angle. Mas em 180 ele já dá um resultado legal. A diferença que eu percebo desse plugin gratuito pro pago é que o pago ele utiliza mais a minha placa de vídeo. Então eu sinto que fica um pouquinho mais pesado quando eu utilizo essa forma gratuita aqui desse plugin que já vem no After. Mas é uma opção aí, caso você não queira gastar com plugins externos. Então é isso, galera. A gente tem outras formas também de curvas. Eu vou dar só um exemplo aqui, ó. A gente pode fazer, em vez dela só começar lento e acelerar, a gente pode fazer meio que um S aqui assim, ó. Que aí ele vai, para e depois vai rápido, entendeu? Vou mostrar aqui pra vocês. Aí eu faço igual nos dois. Vou fazer aqui assim, ó. Entendeu? Aqui na minha curva, ó. Ele vai rápido, aí fica meio lento, né? E depois acelera. Então você consegue identificar pela curva. Uma outra coisa que dá pra fazer também, bem legal. Eu vou rápido, e aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, ó. E fazer um U. E você vai perceber que ele vai e vai voltar. Ó. Então, ó, foi, voltou. E agora eu vou fazer mais uma gracinha aqui pra vocês também. Vamos supor que eu tinha um terceiro take, mas eu vou usar esse mesmo take. Vou dar um Ctrl D, que ele vai duplicar. Então, olha só, galera. Eu dupliquei esse primeiro take aqui só pra vocês entenderem como a gente consegue conectar as imagens. E aí eu fiz essa curva no formato U, né? Que ele vai e volta. Certo? E aí aqui eu dupliquei e inverti os keyframes para que ele só voltasse. Então, ó, olha como ficou. Foi, voltou, pum, voltou também. Entendeu? Então você consegue brincar, fazer vários tipos de movimentos e curvas, mas os mais utilizados para vocês são esses, né? É esse U invertido, que aí ele vai e volta. Esse S, né? Um S para cima, no caso, que ele vai rápido e faz lento e depois vai rápido. E esse outro aqui, que ele vai rápido, acelera e volta devagar. Então assim, cara, isso abre um leque de edições imensas. Vocês não têm noção como dá pra gente variar as curvas e fazer várias edições incríveis. E eu vou te falar, isso não é só pra imobiliário não, tá? Você vê as pessoas fazendo isso em vídeos de carro, em outros vídeos também de evento. Inclusive, se você não sabe, eu tenho cursos focados aí no imobiliário, porém os meus alunos mesmo acabam aplicando essas técnicas em outros nichos. E tá certo, você vai acabar se destacando aí utilizando outras fontes. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Acho que vai ser um marco no YouTube e eu quero ver a galera elevando o vídeo dos vídeos imobiliários e dos speed ramps aí. Um abraço e até a próxima.